Vamos então começar. Como vocês já devem ter visto, então, a live de hoje é um tema bastante interessante, principalmente para quem quer investir ou quem já investe na bolsa e quer então melhorar a sua performance. Eu delineei aqui uma live que acho que pode ser muito interessante, que é então os 7 passos para te tornares um investidor de sucesso na Bolsa de Valores. Existem um conjunto de características que nos permitem então ter sucesso na Bolsa de Valores e eu vou falar aqui das 7 que eu considero mais importantes para então se ter uma carreira interessante como investidor, seja como amador, como profissional, por isso eu acho que pode ser muito interessante. Olá Ruben, olá Bruno, digam-me aqui as vossas cidades, de que cidade é que vocês são. Muito bem, então, começando então a live desta semana. Eu delineei então aqui 7 passos que acho que são interessantes, que devem ser também obviamente respeitados pela ordem que eu vou dizer, e acho que é sempre bom vocês terem um papel, uma caneta para apontarem, porque vai ser dada muita informação que eu acho que pode ser realmente bastante importante para quem então quer ter sucesso na Bolsa de Valores. Existem umas certas características que fazem com que nós tenhamos mais ou menos sucesso na Bolsa de Valores e então eu vou aqui delinear as que funcionaram melhor para mim, as que eu acho que são as mais acertadas e que eu acho que tiveram mais impacto na minha vida como investidor, ok? Então, vamos já começar pelo primeiro passo, que seria então conhece e respeita o teu perfil de investidor. Como vocês sabem, eu sou uma pessoa que fala bastante de perfil de investidor porque acho que realmente é muito importante e é uma entrada neste mundo da Bolsa de Valores. Porque o que acontece muitas das vezes é que as pessoas acabam por descobrir a Bolsa de Valores, por exemplo, através do YouTube ou através de outra rede social e simplesmente começam então a pesquisar quais são as ações que mais as pessoas investem ou qual é o potencial de ganho com a ação A, B, C ou D e muitas vezes não entendem que existem passos antes de nós começarmos a investir e que fazem todo o sentido de se cumprirem para que nós tenhamos uma jogada mais de longo prazo, ou seja, entender, criar uma base sólida. Isto é a mesma coisa que uma casa, ou seja, ninguém começa a construir uma casa pelo telhado. É necessário alicerces muito bem estruturados para que a casa possa então ser construída e dure muitos anos. E basicamente isto é a mesma coisa que acontece com a vossa carreira como investidores. Existem certas bases que vocês devem fazer antes de começarem a investir que vos permitam dar o próximo passo então para o sucesso na Bolsa de Valores. E então eu acho que um dos primeiros passos que vocês devem fazer é então conhecer e acima de tudo respeitar o vosso perfil de investidor, porque acima de tudo não é só importante vocês escolherem então o vosso perfil de investidor, mas também manterem-se dentro desse perfil de investidor, ou seja, investirem de acordo com o vosso perfil. Não faz sentido vocês serem, por exemplo, um perfil conservador e investirem como um agressivo, ou serem um agressivo e investirem como um moderado, ou serem um moderado e investirem como um conservador. Ou seja, não é só importante vocês definirem o vosso perfil, mas também investirem de acordo com o vosso perfil. Então, antes de mais, existem aqui 3 grandes pilares quando vocês definem o perfil de investidor, que é a liquidez, ou seja, a necessidade de dinheiro no curto, no médio e no longo prazo, ou seja, se vocês têm objetivos de curto prazo, então vocês vão adotar um estilo de investimento um bocadinho diferente de uma pessoa que necessita de liquidez apenas no longo prazo, certo? Então, se nós temos objetivos específicos, também devemos escolher ativos específicos. Depois a segunda característica também, um dos grandes pilares do perfil de investidor, seria então a segurança, ou seja, se vocês têm um baixo, médio ou alto risco. E esta também está então interligada com a rentabilidade. Existe sim uma ligação entre o risco e a rentabilidade, nem sempre é assim tão linear como as pessoas pensam. Ou seja, nem sempre correr muito risco significa uma grande rentabilidade, ok? Mas também nem sempre investir com muito baixo risco significa que as pessoas não vão ganhar nada. Então, existe sempre aqui uma relação muito mais importante com os ativos do que propriamente com o nível de risco que vocês têm. Como eu já falei várias vezes,
existem três grandes perfis, que é então o conservador, ou seja, uma pessoa que simplesmente quer manter o seu poder de compra. Depois existe o moderado, que não só quer manter o seu poder de compra, mas quer também ganhar um pouco de dinheiro. E depois temos o agressivo, que está disposto a correr um grande risco para que também tenha um grande retorno, e até um risco elevado ao ponto de poder perder todo o seu capital. Então aqui existem estes três grandes perfis, e como eu até falei ontem nos meus stories, vocês definirem o vosso perfil tem muito a ver com o nível de risco que vocês querem então para a vossa carteira, a idade que vocês têm, o horizonte temporal que vocês têm, ou os objetivos financeiros que vocês têm. Neste caso, por exemplo, o nível de risco. Se vocês têm um nível de risco alto, ou seja, que estão dispostos a correr muito risco, então se calhar faria sentido vocês adotarem um estilo mais agressivo. Se vocês têm um nível de risco intermédio, ou seja, estão dispostos a correr um bocadinho mais de risco, mas não querem perder todo o vosso capital, então encaixariam-se dentro de um moderado. Se vocês não têm qualquer nível de risco, ou seja, é o mais baixo possível, então vocês encaixariam-se dentro de um conservador. Depois, em termos de nível de idade, como eu referi ontem também nos meus stories, não quer dizer que vocês devem levar isto à risca, mas existe uma probabilidade disso acontecer. O que é que eu quero dizer com isto? Se vocês são mais velhos, se vocês já estão, por exemplo, perto da reforma, o que faria sentido seria, por exemplo, vocês estarem então a correr o mínimo de risco possível. Porquê? Porque vocês já não têm tempo, para caso percam o dinheiro, já não têm tempo de o recuperar. Certo? Então seria muito mais interessante vocês serem um conservador, por exemplo. Enquanto, por exemplo, se vocês estão na casa dos 30, 40, vocês ainda têm tempo para poder arriscar, mas também já não têm tanto tempo como uma pessoa de 20, não é? Então vocês, por exemplo, poderiam se encaixar num moderado. Quer ganhar dinheiro, mas também mesmo que o perca ainda tem tempo de o recuperar. E, por exemplo, se vocês forem uma pessoa jovem, 20, por exemplo, vocês têm todo o tempo do mundo para recuperarem qualquer capital que vocês percam, então muitas das vezes as pessoas nesta faixa etária encaixam-se num perfil agressivo. Agora, claro que vocês têm que ter sempre em conta que isto não é tabelado. Existem características, sim, fundamentais do perfil de investidor, mas não quer dizer que todas as pessoas se encaixem nestas tabelas perfeitas do que é o perfil de investidor. É acima de tudo o que faça sentido para vocês. Por exemplo, eu estou na casa dos 20, ou seja, teoricamente pela idade seria um agressivo, mas na realidade eu identifico muito mais com um moderado em 80% do tempo e se calhar 20% um bocadinho agressivo em certos ativos. Ou seja, não sou propriamente um agressivo a 100%, nunca fui, mas também não sou considerado um moderado a 100%. Por isso, nem sempre a relação entre a idade e o perfil e o risco estão associados de forma perfeita. Depois, o horizonte temporal. Se vocês têm um horizonte temporal curto, então faria se calhar mais sentido vocês serem o mais agressivos possível, para terem o máximo de retorno possível. Se vocês têm um horizonte de longo prazo, já faria sentido se calhar vocês serem um conservador. Se têm um nível médio de horizonte temporal, então já faria sentido um moderado. Existem aqui várias partes que são então importantes. Objetivos financeiros, que é então o que eu também vou falar agora no segundo ponto, que é define objetivos temporais. O que é que eu quero dizer com isto? Se vocês tendo, por exemplo, existem sempre vários tipos de objetivos. Se calhar nós muito provavelmente até começamos com um objetivo financeiro, mas ao longo do tempo nós vamos então ter, dependendo da fase da nossa vida, nós vamos tendo vários objetivos financeiros, não é? E então aqui, por exemplo, nós temos objetivos financeiros de curto, de médio e de longo prazo. Vamos imaginar, por exemplo, construir uma reserva de emergência, ou seja, ter, por exemplo, 12 meses. Isso seria um objetivo de curto prazo. Certo? Porque é um valor pequeno, é um valor que se calhar vocês conseguem até num curto espaço de tempo, então isso seria um objetivo de curto prazo. Por exemplo, vocês comprarem um carro, se calhar já seria um objetivo a médio prazo, certo? Porque já não é, claro que é um valor superior à vossa reserva de emergência, mas não é uma coisa gigantesca. Então isso já seria, por exemplo, considerado um objetivo de médio prazo. Depois, por exemplo, se vocês quisessem comprar uma casa,
isso já seria um objetivo de longo prazo, certo? Porque comprar uma casa não está, muito menos nos dias de hoje, ao alcance de qualquer pessoa. Então isso seria um objetivo de longo prazo. Se vocês já querem, por exemplo, investir agora para colher os frutos na reforma, na vossa reforma, tendo em conta que a probabilidade de ter reforma, por exemplo, a nossa idade, é bastante pequena, então faz todo sentido vocês também terem o objetivo de investir para a reforma. E obviamente, se vocês têm 20, 30 anos, então investir para a reforma, obviamente que é um objetivo de longo prazo, seria uma das últimas etapas da vossa vida. Então é muito importante vocês entenderem quais são os objetivos que vocês têm e, mediante esses objetivos e todas as características que eu falei anteriormente, vocês definirem quais seriam os melhores ativos para vocês então poderem encaixar a vossa carteira de investimento. Depois, por exemplo, vamos imaginar, vocês também podem ter uns objetivos de médio, longo prazo, dependendo da vossa idade. Por exemplo, criar uma poupança para a educação dos vossos filhos, por exemplo. Se vocês ainda não têm filhos, então isso seria, muito provavelmente, um objetivo mais de longo prazo, certo? Então, existem várias coisas aqui que vocês podem ter em conta, alinhando diretamente com o vosso perfil de investidor. Depois, o terceiro ponto que eu também quero falar aqui com vocês seria então o conhece os ativos que existem. Porque assim, como é que nós podemos investir em algo que não sabemos que existe? Certo? Ou seja, nós só conseguimos tomar a melhor decisão de investimento se entendermos todos os ativos que existem, não é? É a mesma coisa, por exemplo, nós só escolhemos uma casa, provavelmente depois de ver algumas, não é? Muito dificilmente nós vamos ficar na primeira, não é? Então é exatamente aqui a mesma coisa. Vocês devem primeiro entender e estudar, que é uma das primeiras partes, é vocês perceberem como é que a bolsa funciona, tipos de ativos que existem, que é para vocês entenderem tudo o que está disponível no mercado e aí vocês tomam uma decisão mais informada. Sabendo tudo o que existe, vocês já podem então selecionar e filtrar o que faz mais sentido para vocês. Eu aqui vou simplesmente dividir em duas grandes categorias, que seriam então renda fixa e renda variável. Renda fixa seria então para um perfil mais conservador, correto? Ou seja, seria uma pessoa que, como não quer correr risco, o ideal até antes de investir é saber quanto é que já vai ganhar de antemão. E então isso é renda fixa. Fixo porque já sabemos o valor que iremos então ganhar antes sequer de começarmos a investir. E aqui já entra depósitos a prazo, certificados da Forro, certificados do Tesouro. É assim, obviamente que, mais uma vez, isto é o que faria sentido na teoria. Agora, na prática, obviamente que hoje em dia uma pessoa que seja conservadora não tem basicamente nada que possa investir. Vamos lá ser sinceros. Se nós formos olhar de forma a sério, o conservador hoje em dia não tem nada que possa investir. Depósitos a prazo estão a dar 0,56% com uma inflação de 8%, ou seja, está descartado. Certificados da Forro dão no máximo 4,5% de rentabilidade ao ano com uma inflação de 8%, também deixou de fazer sentido. Então, sinceramente, neste momento, o ideal para um conservador seria investir em ouro e para pelo menos manter o seu poder de compra. Esta é a realidade. Por muito que vos digam, eu já vi muita página, muitos canais de YouTube a falar de investir em certificados da Forro porque estão a subir. Malta, vamos lá ser simples e práticos e diretos. Não faz sentido nenhum investir em renda fixa em Portugal neste momento. Já em cenários normais que nós tínhamos há uns anos atrás, já não fazia, muito menos agora faz com a inflação aos níveis que está. Por isso, malta, antes, quando vocês veem alguém a falar de um investimento, invistam em certificados da Forro, só porque alguém vos diz para investir em certificados da Forro, não quer dizer que vocês o devam fazer, não é? Vocês devem olhar para os números e perceber se isto realmente faz sentido. E assim, em um minuto vocês percebem que isto não faz sentido absolutamente nenhum. Não é? Então, se vocês vão ao site do CTT, que é então a empresa que vende este tipo de instrumentos financeiros, e vocês veem um certificado da Forro dá 3,5% mais 1% de taxa de permanência, ou seja, no máximo dá 4,5%, e vocês vão ao site do Banco de Portugal, por exemplo, e veem que a inflação está a 8%, então não faz qualquer tipo de sentido. Ou seja, isto em meia dúzia de cliques, em meia dúzia de minutos, vocês percebem que não faz qualquer tipo de sentido. Então, sinceramente, por exemplo,
para quem tem um perfil conservador, grande parte aqui da audiência tem um perfil moderado, mas, por exemplo, se tiver aqui algum conservador a ouvir, basicamente o que eu aconselho é simplesmente manter o poder de compra, que seria procurar um ativo refúgio. Claro que isto não é uma recomendação de investimento, obviamente, é simplesmente o que eu faria com o meu dinheiro. Se fosse um conservador, eu aplicaria em ouro, simplesmente para poder manter o poder de compra, porque neste momento não há nada que valha a pena investir em renda fixa. Depois temos outra categoria, que aí sim já faz sentido, que é então a renda variável. Ou seja, variável porque nós não sabemos de antemão quanto é que vamos ganhar. E então aqui seria, por exemplo, ações, sendo elas de empresas grandes, por exemplo, para um moderado, ou empresas estáveis para um moderado, e, por exemplo, para um agressivo já seria ações de crescimento, por exemplo, em que o risco é bastante alto, ou empresas que tenham muito hype à volta delas, por exemplo. Isso seria o mais ideal, por exemplo, para a diferença entre um moderado e um agressivo. ETFs seria perfeito, diversificados, se fosse, por exemplo, para um moderado, ou seja, um ETF do SP500, um ETF que seja altamente diversificado. MSCI World, por exemplo, seria interessante, porque investem no mundo inteiro. Por exemplo, para um agressivo, já faria sentido, se calhar, por exemplo, um ETF só de tecnologia, um ETF só de inteligência artificial, ou seja, setores muito específicos, com alto risco, pelo menos temporariamente. Claro que, mais uma vez, tudo o que eu estou a dizer aqui não é recomendação de investimento, é simplesmente teoria que muito provavelmente seria aplicado facilmente na realidade. Depois, rates. Rates também fariam todo sentido. Aqui, tendo em conta que, por exemplo, existem 3 ou 4 rates que já estão na lista dos Dividend Aristocrats e dos Dividend Kings, que são basicamente listas que nos permitem entender quais são os ativos que já pagam há 25 anos de forma consecutiva, por exemplo, os Dividend Aristocrats, e os Dividend Kings são os que pagam há 50 anos. Ou seja, aqui nós já conseguimos entender que isso seria, por exemplo, interessante para um moderado, porque já há um histórico, já há várias informações que nos permitem entender que se uma empresa, um rate, uma ação, o que quer que seja, já pagou no mínimo nos últimos 25 anos ou nos últimos 50 anos, a probabilidade dela continuar a pagar é muito grande, porque durante 25 ou 50 anos aconteceu muita coisa. Aconteceram muitas correções, aconteceram muitas crises e por isso, obviamente, que a probabilidade dela continuar a pagar é grande. Claro que nada é 100% garantido, mas há uma probabilidade grande disso acontecer. Por exemplo, rates que tenham um alto dividendo, mas que tenham um payout muito elevado, como eu já falei aqui algumas vezes, que é basicamente a taxa de esforço de um dividendo. Ou seja, seria quando eles 100% de um payout seria basicamente eles pagarem todo o lucro. E então aqui já obviamente estão numa taxa de esforço muito grande. Isso aí até pode trazer um retorno no curto prazo, mas obviamente que isto seria para um perfil mais agressivo, não é? Porque deixa de fazer sentido para quem não quer correr muito risco, como ao moderado. Depois também tem fundos de investimento, que também é um dos ativos interessantes. Vocês obviamente vão ter taxas mais altas porque alguém está a gerir o dinheiro por vocês. Não é algo que eu aconselho muito, não é algo que eu alguma vez tenha aplicado o meu dinheiro, porque eu preferi sempre estudar o máximo possível e eu tomar as decisões com o que é que eu faço com o meu dinheiro, porque eu é que me esforço para trabalhar e eu é que trabalho todos os dias para ganhar o meu dinheiro. Então quero ser eu a tratar do meu dinheiro, porque uma pessoa que não está lá o dinheiro dela, ela vai agir de uma maneira completamente diferente do que se eu próprio colocar a minha pele em risco e colocar o meu dinheiro lá. Muito provavelmente as decisões vão ser muito mais pensadas antes sequer de eu investir, não é? Então por isso é que eu acabo por não nunca fiz investimentos em fundos de investimento por causa disso, simplesmente por causa disso. Até pode fazer sentido para alguém que não tenha muito tempo, mas quer investir, pode fazer sentido. Não é algo que alguma vez tenha feito com o meu dinheiro, mas pode fazer sentido para esse tipo de pessoas. Agora, o quarto ponto, aqui já vamos começar a entrar em pontos um bocadinho mais específicos. O quarto ponto, que eu acho que é muito importante para se ter sucesso na Bolsa de Valores, é fugir de um efeito que é muito comum e que nós temos exposição até na nossa vida diária, que é o efeito manada. Ou seja, fugir do efeito manada. O que é o efeito manada? É nós fazermos algo só porque todas as outras pessoas também o estão a fazer.
Nós, se calhar, até nem entendemos porque é que estamos a fazer isto, mas como vemos todas as outras pessoas a fazer, achamos que é isso que devemos fazer. Muitas vezes a sociedade molda-nos por várias coisas. E esta é uma delas, o efeito manada. Por exemplo, toda a gente trabalha para outra pessoa, então nós vamos trabalhar para outra pessoa porque isso é o normal. Se toda a gente compra uma casa, eu vou comprar uma casa porque é o que toda a gente faz. Ou seja, isso é algo que acontece muito e na Bolsa de Valores também isso se aplica. Ou seja, muitas das vezes o que é que acontece? Nós vemos que uma ação que nós temos está a ser muito vendida, há muita gente a vender essa ação e nós vamos vender só porque os outros estão a fazer. Nós pensamos, bem, se toda a gente está a vender, alguma coisa aqui está de errado. Ok, tudo bem, mas antes de nós efetuarmos essa venda, ok, detectamos que alguma coisa não está a correr da melhor maneira, então antes de vendermos, ou seja, antes sequer de seguirmos o efeito manada e vou vender porque toda a gente está a vender. Ok, vamos entender porque é que as pessoas estão a vender. Será que faz sentido vender? Vamos imaginar. Por exemplo, por exemplo, de uma ação que eu tenho no portfólio público que vai ser mostrado em breve. Amazon. A Amazon não bateu os lucros por cêntimos. Uma questão de cêntimos mesmo. Algo que não tem qualquer tipo de impacto na empresa. O que é que aconteceu? As pessoas começaram a vender de forma ridícula a ação só porque ela não bateu por uns cêntimos. E agora vamos parar para pensar nisto. Uma empresa como a Amazon, que tem um lucro extraordinário, que tem um plano e uma estrutura espetacular, que tem tudo para ter sucesso na Bolsa de Valores, obviamente que isto é a minha opinião, porque eu invisto na empresa. Mas todo o plano de negócio da empresa, todo o plano futuro da empresa, os serviços como a AWS, tudo isso são... Só esse serviço, basicamente, paga toda a valuation da empresa, por exemplo. E só porque não bateu os números estimados por um analista qualquer, eu vou vender a ação. Não faz sentido nenhum. Então o que aconteceu é que as pessoas começaram a ver as outras pessoas a vender, começaram a vender também e a ação começou a descer por causa de uma estupidez. Ou seja, os fundamentos da empresa não mudaram em nada, a estratégia da empresa não mudou em nada, o dinheiro em caixa não mudou em nada, o nível de dívida não mudou em nada, o earnings per share não mudou em nada, o cash flow não mudou em nada, então só porque ela não bateu por 2 ou 3 cêntimos eu vou vender uma empresa? Não faz qualquer tipo de sentido. Então este é um exemplo que eu me lembrei agora porque foi algo que aconteceu muito recentemente. Mas basicamente o que é que vai acontecer? Muitas pessoas vendem, ou seja, há muito mais oferta do que procura, então a ação começa a descer e nós vamos vender com perda sem sequer sabermos porque é que estamos a vender. Ou seja, parem para pensar. Vocês vendem, perdem dinheiro e nem sabem porque é que venderam em primeiro lugar e porque é que perderam dinheiro. Isto é o efeito manada. Ou seja, vocês podem detectar que alguma coisa está a acontecer, mas analisem e percebam, será que, por exemplo, esta notícia ou estes earnings da empresa, ou seja, os lucros anunciados da empresa realmente caíram muito, isso afeta a minha estratégia? Isso faz sentido? Ou seja, a empresa está a deteriorar-se de alguma maneira? Se sim, ok. Então aí vocês vão analisar a empresa e percebem realmente se a devem vender. Agora, se nada mudou na empresa, se todos os fundamentos estão lá desde o início que vocês decidiram comprar, então por que carga d'água é que vocês vão vender algo só porque os outros estão a vender? Ok? Então essa é a lógica por trás deste pensamento todo. Antes de vocês fazerem alguma coisa só porque todos os outros estão a fazer, parem, reflitam, olhem para a situação e percebam se realmente faz sentido o que está a acontecer ou não. Porque nós nunca nos podemos esquecer a analogia que se fala muitas vezes. O Mr. Market, ou seja, o mercado em geral, é completamente bipolar. Quando ele está muito feliz, está muito feliz, ou seja, as ações sobem muito. Quando ele está triste, ele está muito, muito triste. Então as ações descem muito. Ou seja, é claro que o longo prazo é muito relativo e nem sempre as coisas funcionam como nós achamos que elas funcionam. Ou seja, por exemplo, lá porque, neste caso, nós achamos que o longo prazo pode ser 3 anos, que o longo prazo é 3 anos. Ou seja, por exemplo,
Longo prazo para mim pode ser 5 anos, para outra pessoa pode ser 10, para outra pessoa pode ser 15. Mas eu acho que pelo menos um período de 5 anos faria sentido. Ok? Acho que um período de 5 anos faz todo sentido para um investimento a longo prazo. Claro que não quer dizer que vocês mal façam 5 anos num ativo, vendam. Não. Eu acho que aqui é importante vocês terem em conta se a empresa se mantém relevante desde o momento em que vocês investiram até esse período. E então acho que pode fazer sentido. Claro que é assim, nem todas as ações que nós vamos investir, vamos tê-las sempre para o longo prazo. Pode haver empresas que durante essa jornada toda se acabam por começar a deteriorar. E isso é uma coisa que é perfeitamente normal e que acontece. Agora, o ideal é que o máximo possível de ativos que nós investimos o nosso dinheiro consigam não só manter as suas características, mas melhorar as suas características e a sua rentabilidade, a sua faturação, a sua expansão. Isso é o ideal. E ao longo da jornada nós não vamos manter todas as empresas. Agora, se mantermos o máximo possível de empresas, é porque fizemos uma boa análise. Agora, o que eu acho que hoje em dia torna a situação um bocado mais difícil de investir para o longo prazo é que nós vivemos muito numa sociedade imediatista. Ou seja, nós queremos tudo o mais rapidamente possível. E é normal que isso aconteça. Porque, por exemplo, se nós formos olhar como é que está a sociedade neste momento, por exemplo, nós queremos comprar um livro americano. Nós vamos à Amazon, compramos um livro e passado 2 dias ele está em nossa casa. Nós queremos um hambúrguer, abrimos a Uber Eats, compramos e em 10 minutos ou 15 minutos ele está em nossa casa. Nós precisamos de uma boleia, em 5 minutos um carro da Uber está aqui para nos levar a algum lado. Ou seja, claro que nós hoje temos que contrariar um bocado isso, mas hoje é o que acontece. Tudo o que nós queremos, nós conseguimos muito rápido. E então tudo o que não funciona dentro desses moldes, as pessoas acabam por descartar. Porque se não tem o sucesso imediato é porque não é bom. E na Bolsa de Valores as coisas não funcionam assim. Não é coincidência que todos os melhores investidores do mundo investem para o longo prazo, porque realmente é onde está o grande lucro deste investimento. É investir agora e colher os frutos no futuro. No longo futuro, ou seja, no longo prazo. E muitas das vezes nós temos que entender que há investimentos que nós fazemos agora. Vamos imaginar, por exemplo, nós investimos em inteligência artificial. Vamos imaginar que agora já se fala, mas que se calhar só vai ter realmente grandes repercussões, ou seja, repercussões reais na vida de qualquer pessoa, porque agora se calhar só afeta a vida de um certo número específico de pessoas que estão numa certas áreas. Mas quando é que se calhar a inteligência artificial vai ter uma grande repercussão no futuro? Se calhar daqui a 10, 20 anos. Ou seja, que vai tocar na vida de qualquer pessoa. Até pode ser antes, mas se vocês investirem agora em inteligência artificial, vocês têm que dar tempo a esse investimento para amadurecer. Apesar de agora parecer uma tendência que vai crescer muito rápido, há muita coisa que tem que ser trabalhada nesta área. Então é muito importante vocês que se pretendessem investir nessa área, investirem agora, mas terem em conta que esse investimento tem que amadurecer, tem que maturar. Vocês se calhar só vão ter um grande lucro daqui a uns anos. Então, existem certas áreas, certos investimentos que vocês até entendem que é uma tendência de futuro, mas investindo agora, se calhar no curto prazo vocês não vão ver grande rentabilidade. Mas se calhar no longo prazo vão ver uma rentabilidade absurda porque entraram muito cedo. Então, existem certos tipos de investimento que só funcionam assim. E lá porque vocês investem hoje em inteligência artificial e daqui a 1 ano ou 2 os vossos investimentos ainda continuam a descer, não quer dizer que o investimento for mau. Se calhar ela precisa de amadurecer um bocado mais e se calhar daqui a 5, 6, 7 anos é que vocês vão começar a ver uma subida muito grande por alguma coisa que aconteceu nesse setor. Então vocês devem começar a pensar um bocadinho mais nessa lógica, ok? Agora, o 6º ponto que eu quero falar com vocês é então fazer aportes frequentes. O que é um aporte? É basicamente vocês colocarem com uma recorrência, ou seja, com algo já pré-definido, um X valor dentro da vossa corretora. Vamos imaginar que vocês
querem criar um aporte de 100 euros todos os meses. Ou seja, quando vocês recebem o vosso salário, vocês colocam então 100 euros de lado para poderem investir todos os meses. Isso é um aporte. Claro que quanto maior for o aporte, mais possibilidade de investimentos vocês têm e então mais manobrável pode ser, maior pode ser a rentabilidade, então existe aqui uma data de fatores. Mas o mais importante é, mesmo que vocês não tenham muito dinheiro para investir, coloquem sempre alguma coisa. 10 euros, 20 euros, 50 euros, 70 euros é um excelente começo. Todos nós começamos por alguma coisa, porque há muitas pessoas que pensam, só me sobraram 20 euros, o que é que eu vou fazer com 20 euros? Tipo, vou pôr na bolsa, não vai dar nada. Ok, sim, 20 euros se calhar agora não é nada, mas 20, mais 20, mais 20, mais 20, num longo período de tempo, começa a ficar muito dinheiro. Então é muito importante vocês pensarem que, apesar de agora parecer um aporte minúsculo, vai fazer todo sentido no futuro, ok? Agora eu vou-vos dar aqui um exemplo só para vocês entenderem porque é que eu estou a falar de aportes e porque é que o aporte é tão fundamental. Vamos imaginar o seguinte exemplo. Vocês têm um capital inicial de 1000 euros. Ou seja, vocês têm 1000 euros para investir e vocês colocam esses 1000 euros na vossa corretora. Ok? E depois, para além desses 1000 euros, vocês colocam todos os meses 200 euros dentro da vossa corretora. Se vocês investissem, por exemplo, no SP500, que tem um retorno médio anual de 10%, pelo menos nos últimos 60 anos foi sempre à volta disso, durante um prazo de 30 anos. Okay? Então, vocês começaram com 1000 euros e colocaram no SP500. Depois, todos os meses colocam mais 200 euros. Isto durante 30 anos. O que é que vai acontecer daqui a 30 anos? Primeiro, vocês investiram 72 mil euros. Okay? Isto foi o vosso investimento. Ou seja, os 1000 euros mais 200, mais 200, mais 200, mais 200 durante 30 anos. Vocês investiram, teoricamente, do vosso dinheiro 72 mil euros. Ganharam 378 mil euros, foi o vosso lucro, 378 mil euros, que dá então um total de posição de 451 mil euros. Agora, vocês tiveram um lucro de 378 mil euros investindo apenas 72 mil, ok? Agora, vamos imaginar o seguinte exemplo, mas sem o aporte. Ou seja, vocês só colocam 1000 euros e deixam rentabilizar durante 30 anos. O que é que vai acontecer? Vocês têm investido então 17 mil, ok? E o que é que vai acontecer? É uma diferença de 434 mil euros. O que é que isto quer dizer? Os 1000 euros que vocês investiram, daqui a 30 anos a 10%, vai dar 17.449 euros. Ok? Destes 17.449 euros é a vossa rentabilidade. Então, comparativamente com um aporte de 200 euros todos os meses, a diferença são 434 mil euros de diferença. Só vocês colocando 200 euros todos os meses. Okay? Claro que isto não está ao alcance de qualquer pessoa. É só um exemplo, para vocês entenderem que os aportes são realmente muito importantes. Estamos a falar de uma diferença de 434 mil euros. Quase meio milhão de euros. Ou seja, é por isso que eu vos digo que o aporte é realmente muito importante. Mesmo muito importante. E quanto mais vocês conseguirem aportar, melhor. Claro que isto aqui não é uma recomendação para vocês investirem no SP500. É simplesmente um exemplo para vocês entenderem, em termos matemáticos, porque é que os aportes são tão importantes. Ok? E agora, por fim, quero-vos falar do último ponto que eu acho que é extremamente importante. Que é então o reequilibrar o teu portfólio. Não faz sentido vocês só simplesmente comprarem, mas não irem reequilibrando o vosso portfólio. O vosso portfólio vai ser composto de várias peças e essas peças têm que estar perfeitamente alinhadas para que a estratégia faça sentido. É a mesma coisa que vocês terem um relógio em que as peças não estão a funcionar na perfeição. O que é que vai acontecer? Vocês vão ver o ponteiro, se calhar às vezes funciona, outras vezes para assim um bocado, outras vezes até anda para trás, ou seja, a máquina não funciona como devia funcionar. O que é que eu quero dizer aqui com isto? Muitas das vezes a única coisa que vocês focam é construir um portfólio muito sólido, ou seja, comprar boas posições e construir um portfólio que aguente qualquer tipo de recessão ou crise ou isso. Mas o que muitas vezes as pessoas esquecem é que não é só preciso comprar. É preciso ter uma estratégia e reequilibrar esse portfólio sempre que seja necessário. Assim, Bruno, mas afinal o que é isso do reequilibrar o portfólio? É muito simples.
É muito simples. Basicamente, se vocês têm vários ativos e todos eles têm rentabilidades diferentes, o que vai acontecer é que se vocês não reequilibrarem, os ativos que têm maior rentabilidade vão começar a ficar cada vez com maior peso no vosso portfólio. Se vocês começarem, vamos imaginar, com 1000 euros de portfólio, compram 10 posições, cada posição tem 100 euros. Estão todas iguais. 10% de portfólio em cada uma das posições. Agora vamos imaginar que um desses ativos começa a ter uma rentabilidade muito grande e começa a ficar cada vez mais a posição. Agora já não está 10, 10, 10, 10, 10. O que está é, por exemplo, um com 20, depois outro com 7, depois outro com 13, depois outro com 1, depois outro com 4, ou seja, o portfólio já não está minimamente equilibrado. Então vocês têm que reequilibrar esse portfólio para que ele faça outra vez sentido 10, 10, 10, 10, 10, ok? Como é que isto se faz? Vamos agora só dar um exemplo para vocês terem uma noção. Vamos imaginar que vocês têm um portfólio que 50% dos ativos é renda fixa e 50% dos ativos é renda variável. Ok? Agora vamos imaginar que, por exemplo, os 50% que vocês investiram em renda fixa teve uma rentabilidade de 5%. Ok? E todos os ativos que vocês investiram de renda variável tiveram, em média, um retorno de 10%. Então o que é que significa? Ela está desequilibrada. Aqui houve um retorno de 5% e aqui houve um retorno de 10%. Então o que é que tem a acontecer? Vocês tinham então que passar a diferença de um lado para o outro. Então vamos imaginar que aqui, por exemplo, houve uma rentabilidade, neste caso 5, aqui 10, então vocês teriam que passar pelo menos 2,5 desta rentabilidade para aqui, para ficar 7,5, 7,5. Ok? Então basicamente, para simplificar, vocês teriam que tirar daqui o excesso e colocar aqui igual. Eles têm que estar sempre iguais. Ok? Para simplificar, até para não complicar muito as contas. Uma rentabilidade, por exemplo, vamos imaginar 10 e aqui 20. Então o que é que significa? Isto está desequilibrado. Um tem 10, outro tem 20. Então no total dá 30. Então este aqui tinham que passar 5% para aqui e este ficava só com 15. Então ficava 15, 15. Então vocês teriam que pegar em 5% do que ganharam aqui e comprar mais ativos de renda fixa para fazer então os tais 15 e depois ficava 15, 15. E vamos imaginar que passados uns tempos isto já passa para mais 5 aqui e mais 15 aqui. Então há uma diferença de 10. Então vocês tinham que tirar 5 e passar para aqui. Então ficava outra vez igual. Então vocês têm que estar sempre a controlar o vosso portfólio para que as duas peças, neste caso, que é a renda fixa e a renda variável, são só duas peças, então vocês teriam que estar sempre equilibrados. Isto é reequilibrar um portfólio. É vocês não simplesmente deixarem o portfólio render, não, vocês têm que pegar em certas peças e irem reequilibrando. As que têm maior lucro passarem para um lado, as que têm menor lucro passarem para o outro, e então é isso que se faz muito. Por exemplo, isso é algo que eu faço muito com quem faz as sessões privadas comigo, isso também acontece. Ajudar no reequilíbrio de portfólio, perceber quais são os ativos que lucraram mais, o que é preciso vender, o que é preciso comprar. Então, isso é, por exemplo, uma das coisas que eu faço. E faço isso com o meu próprio portfólio. Agora, quando sair o portfólio público, vocês vão ver exatamente como é que eu faço isso. Ou seja, é necessário não só ter um portfólio muito sólido, comprar os melhores ativos, mas também reequilibrar esses mesmos ativos para que tudo faça sentido. Para que a estratégia inicial do nosso portfólio se mantenha durante um longo período de tempo. Ok? Basicamente, é simplesmente isto. Ou seja, então, resumindo, primeiro ponto, conhece e respeita o teu perfil de investidor, ou seja, primeiro define qual é o teu perfil de investidor e não só define, mas investe de acordo com o teu perfil. Se tu definiste que és um conservador, investe em ativos de um conservador. Se és moderado, investe em ativos de moderado. Se és agressivo, investe em ativos de agressivo. Ok? Depois, define objetivos temporais. Quais são os teus objetivos financeiros neste momento? São objetivos de curto prazo? Por exemplo, é fazer simplesmente uma reserva de emergência? Ok, então, isso também tem em conta. Procura também ativos de curto prazo. Se, por exemplo, tu queres comprar um carro, seria se calhar, por exemplo, um objetivo de médio prazo. Então, procura ativos de médio prazo. Se vocês têm algo, por exemplo, um plano para a reforma, vocês já querem começar a investir agora para a vossa reforma, então é um objetivo de longo prazo. Invistam para o longo prazo, então. Se o terceiro ponto é conhece os ativos que existem, vocês só conseguem perceber tudo o que existe, aliás, vocês só conseguem tomar uma melhor decisão de investimento se entenderem tudo o que existe. Então, neste caso,
entender renda fixa, renda variável, tudo o que existe, por exemplo, renda fixa, depósitos a prazo, obrigações, certificados de aforro, certificados do tesouro. Depois em renda variável, por exemplo, ações, ETFs, REITs, fundos de investimento, criptomoedas, opções, futuros, derivados. Ou seja, entender tudo o que existe e vocês perceberem o que é que faz mais sentido para vocês, também tendo em conta os vossos objetivos e tendo também em conta o vosso perfil de investidor. Ok? O quarto é foge do efeito manada, ou seja, vocês não façam o que os outros fazem só porque sim, ou seja, não vendam uma ação só porque toda a gente está a vender, não comprem uma ação só porque toda a gente está a comprar, entendam porquê. Porquê é que as pessoas estão a fazer isto e será que faz sentido? Se não fizer, pá, não vendam. Ou se toda a gente está a comprar isto sem razão nenhuma matemática, fundamental, então não comprem, ok? Tão simples quanto isto. Por exemplo, ponto número 5, investe com foco no longo prazo, ou seja, acho que é a melhor maneira de vocês deixarem que o vosso portfólio tenha o máximo possível de rentabilidade, deixarem que os investimentos maturem, porque existem certos investimentos que precisam de algum tempo para serem provados. Existem coisas que só se vão realmente notar no futuro, então deixem que esse ativo cresça devagar para daqui a uns anos terem uma grande rentabilidade. Sexto ponto, faz aportes frequentes, ou seja, vocês fazerem aportes todos os meses para o vosso portfólio vai ter um impacto gigantesco na vossa rentabilidade. E também é muito bom vocês criarem esse hábito de todos os meses colocarem, nem que seja 20 euros na vossa corretora. Eu sei que não parece muito neste momento, mas ao fim de muitos meses já vai ser um bom valor para vocês começarem a investir. E todos nós começamos de algum lado. Se vocês continuarem a pensar, é só 20 euros, então vocês nunca vão começar a investir. E pelo menos eram 20 euros que se calhar não tinham sido gastos em algo que não traz qualquer tipo de retorno e vocês já tinham esses 20 euros a render qualquer coisa. Ok? E o sétimo e último ponto é reequilibrar o teu portfólio. Se vocês têm uma estratégia de manter, por exemplo, 50% em renda variável, 50% em renda fixa, então se, por exemplo, a renda variável está a subir muito, vocês têm que pegar no excesso e passar para a renda fixa. E a mesma coisa acontece, se a renda fixa tiver um maior lucro do que a renda variável, então passem o excesso para um lado, reequilibrem para manter sempre 50-50. Ok? Basicamente, estes são os pontos que eu queria falar com vocês.